Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesta noite eu tenho uma mensagem para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus, a partir de agora, possa preparar o seu coração para receber esta palavra da parte do Senhor. Vou fazer a leitura aqui de apenas um versículo da palavra poderosa de Deus, que se encontra aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 10, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus de poder e de glória, obrigado pela tua palavra, que é poderosa, palavra potente que nos faz compreender como é bom confiar no Senhor, palavra que nos dá direção no nosso caminhar, palavra que nos dá direção nas nossas vidas, palavra que é tão poderosa que nos levanta quando estamos caídos, palavra que tem poder de cura, palavra que tem poder para consertar aquele que ninguém crê que pode ser renovado, que pode ser mudado e transformado. Obrigado pela tua palavra nesta hora, no nome de Jesus. Bom, irmãos, eu já quero, nesta hora, começar dizendo que Deus, Ele não aceita o espírito partidário divisor, que tem dominado tantas pessoas, tantas vidas, tem dominado até mesmo as pessoas nos dias de hoje dentro da igreja. Isso nos causa tristeza, isso nos causa dor, isso causa sofrimento muitas vezes em diversas pessoas. E nós precisamos ficar atentos na palavra, naquilo que o Senhor nos ensina através da palavra, que nós possamos entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não passou por tudo que passou, Ele não passou por tamanho sofrimento, para que nós viéssemos, para que nós estejamos, para que nós vivemos uma vida de divisão, uma vida de confusão, uma vida de desavenças, uma vida de intrigas, uma vida de falta de comunhão. Jesus passou por tamanho sofrimento, Jesus passou por tudo que passou, para que os teus filhos possam viver em harmonia, viver em paz, viver uma vida de descanso, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. E muitas vezes nós deixamos de entender todas essas coisas, tudo que Jesus passou, e vivemos de qualquer maneira, vivemos em desavenças, vivemos desunidos uns com os outros. E não é isso que o Senhor quer de nenhum de nós. Esses pecados, essas desuniões, desavenças, essas intrigas, esses mimimi, que muitas vezes têm causado coisas ruins, situações ruins entre os filhos do Senhor, coisas desagradáveis, tiram da comunhão aqueles que outrora estavam em comunhão. São coisas que correm contra a vontade de Deus, são pecados que correm contra o coração de Jesus, andam na direção contrária a Jesus, a verdadeira natureza de Deus. E nós precisamos de andar na direção do Senhor, nós precisamos andar conforme a palavra nos dá a direção. E por isso precisamos ficar atentos na Bíblia Sagrada. Nós podemos até ouvir um conselho de alguém mais velho, de alguém sábio, de alguém que conhece a palavra, mas nós precisamos também nos esforçar para examinar as Escrituras,
para que dessa forma nós possamos viver em paz uns com os outros, em harmonia uns com os outros. A Bíblia diz que Jesus quer que seus seguidores vivam bem, vivam em harmonia, vivam em união nesta vida e também na eternidade. E é isso que nós precisamos de nos esforçar para fazer, porque nós precisamos segurar firme aquilo que nós já tomamos posse quando Jesus passou tão grande sofrimento e seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Nós tomamos posse, a partir de ali, da nossa salvação eterna. E se nós vivermos de qualquer jeito, vivermos em conflitos, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, se estivermos dessa forma, com toda certeza, iremos perecer, iremos ficar. Então, que fiquemos atentos aos ensinamentos do Senhor, que possamos, em nome de Jesus, buscar a cada dia, nos esforçar para viver em santidade, para não perder a comunhão. A Bíblia diz, veja o que diz a Bíblia aqui, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 3, dos versículos 23 ao 26. Diz o seguinte: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Ou seja, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. É interessante que o próprio Satanás não se divide, porque ele não é besta, ele sabe, conforme nós vemos aqui na palavra, que um reino dividido, uma casa dividida, com toda certeza será derrotada. E nós precisamos entender que para que nós possamos vencer na nossa caminhada, nós como igreja do Senhor, você como uma família, você que nos ouve nesta hora, é preciso estar unido, é preciso estar junto. Separado, dividido, com toda certeza, a derrota será garantida nas nossas vidas. E por isso nós precisamos buscar na palavra estratégia, sabedoria do alto, direção do Senhor, direção em Deus, para que nós possamos fazer aquilo que vem agradar ao Senhor e aquilo que vai nos garantir a vitória. Então, que nós possamos viver em união. Nós bem sabemos que é muito difícil, porque no mundo que nós vivemos, em qualquer lugar que nós passamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, sempre vai haver divergências de pensamentos, sempre vai haver opiniões diferentes. Não precisa de muita gente para que haja opinião diferente. Muitas vezes entre duas pessoas, entre um casal, entre um pai e uma mãe, entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, entre dois irmãos de sangue, já há diferenças de pensamentos, diferenças de opiniões. Mas nós bem sabemos que isso não é para causar divergências, não é para causar a destruição de ninguém, não é para causar a destruição de família, não é para que você se divida por causa que você não concorda com a opinião de alguém ou alguém não concorda com a sua opinião. Nós sabemos muito bem que é assim que tem acontecido no nosso meio. Nós precisamos de ter sabedoria para respeitar a opinião do outro, mesmo quando nós não concordamos, e para entender também quando os outros não concordam com a nossa opinião. E orar uns pelos outros, buscar, mesmo com tudo isso, continuar vivendo em harmonia, porque é isso que o Senhor quer de todos nós. Precisamos permanecer trabalhando para o Senhor, alegrando o coração do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós bem sabemos que muitos deixaram de congregar, muitos se afastaram da casa do Senhor.
Nós não sabemos como está a situação de cada um, nós não sabemos como se encontra o coração de cada um, nós não sabemos espiritualmente como está cada uma dessas pessoas. Mas nós bem sabemos que a nossa força ela vem do Senhor. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor para sermos fortalecidos. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, muitas pessoas não estão mais na igreja. E o que isso causa? Causa que o trabalho para aqueles que ficam aumentam, muitas vezes sobrecarrega algumas pessoas. Mas, para a glória de Deus, os que permanecem têm realizado o trabalho. Às vezes é um pouco cansativo, mas é maravilhoso trabalhar para o Senhor. Então, que Deus permaneça dando graça para esses que permanecem na sua casa, realizando um trabalho, orando por aqueles que enfraqueceram, que outrora estava aqui e hoje não está mais. É isso que Deus quer de todos nós. Não adianta nós que permanecemos congregando, cultuando, adorando a Deus na sua casa, ficarmos murmurando, reclamando, apontando, julgando aqueles que pararam. Aqueles que pararam porque enfraqueceram, eu creio que Deus vai fortalecer. Aqueles que tomaram a decisão de não permanecer, Deus conhece. Se eles afrouxaram, Deus sabe o momento certo de apertar, e assim Deus vai fazer, se for da vontade dEle. No nosso meio não pode existir aquela coisa, eu só vou fazer se o irmão fulano de tal for fazer, eu só vou fazer se o obreiro tal for fazer. Eu não vou fazer porque o obreiro que deveria estar fazendo não quer fazer. Se houver esse tipo de divisão, se houver esse tipo de coisa, com toda certeza a casa do Senhor ela não vai enfraquecer, porque Deus cuida, Deus levanta novas pessoas, se assim Ele quiser. Mas quem está, acaba enfraquecendo. E quem está a se dividir, acaba sendo derrotado. Nós precisamos entender uma coisa: se nós queremos verdadeiramente ser vencedores, independente das dificuldades, independente do tempo ao qual estamos vivendo, nós precisamos, em nome de Jesus, de fazer, independente se o outro está fazendo. Muitos não concordam com a opinião de ninguém. Isso não é motivo para causar dissensão, divisão no nosso meio. O que tem causado divisão, e quando há divisão, há derrota. Quando há divisão, há ódio, há rancor, há ira, falta o amor, falta a paz, falta o descanso, falta a esperança. E por isso nós devemos ter cuidado para não deixar a situação chegar a esse ponto. Porque com toda certeza, se faltar paz, se faltar amor, se não tiver o descanso, se não tiver esperança, a derrota será garantida. Então, que nós possamos nos esforçar. Nós sabemos muito bem que o que causa divisão no meio do povo de Deus, no meio das pessoas, no meio das famílias, é o desrespeito pela consciência, pela opinião de cada irmão. O desrespeito, ele causa a divisão. Um coração rebelde, ele vai causar divisão. Um coração orgulhoso, ele vai causar divisão. Um coração invejoso vai causar divisão, dissensão. E nós não podemos correr esse risco. E por isso nós precisamos aprender a cada dia com a palavra. E a partir do momento que essas coisas causam dissensão entre as pessoas, dentro da igreja, a derrota é certa, eu volto a repetir. E nós não queremos ser derrotados, nós não estamos lutando uma luta de perdedor, porque nós lutamos com o Senhor, e o Senhor não perde batalha. Dissensão é condição de disputa, de desavença, divergências, e não é assim que o Senhor nos chamou para viver. O Senhor nos chamou foi para uma obra maravilhosa, para uma obra abençoada, para uma vida de vencedor, para uma vida de poder. É para isso que Deus nos chamou. E hoje
nos dias de hoje é muito comum você ver por onde você passa pessoas que não respeitam ninguém, não respeitam a autoridade, não respeitam a igreja, não respeitam a palavra, não respeitam o pastor. Você tem livre-arbítrio e pode proceder da maneira que você entender que quer proceder. Mas com toda certeza, você vai pagar um preço por causa dessas coisas. Em algum momento, as coisas vão dar errado, porque a cobrança vai chegar. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Nós podemos muito bem fazer as vontades da carne, as vontades próprias, mas tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E quando nós fazemos coisas que vão na direção contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, com toda certeza, o preço a ser pago será alto, será doloroso. E por isso nós precisamos buscar na palavra, buscar em Deus, pedir ao Espírito Santo a ajuda, o auxílio, se apegar mais com Jesus, para que nós possamos ter um amor muito grande dentro dos nossos corações, para que nós possamos tomar atitudes de fé, atitudes de amor no nosso dia a dia, porque quando nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Então, que nós possamos ser vigilantes nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso agir, em cada situação, em qualquer lugar que nós estejamos, não somente na casa do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus ele está nos contemplando, nos vigiando por onde nós passamos, e que possamos ter cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, e buscar essa comunhão uns com os outros, porque o preço que Jesus pagou foi muito alto para que nós pudéssemos ter essa paz, para que nós pudéssemos sentir amor uns pelos outros, não perder a comunhão, não sair de uma vida de santidade a qual o Senhor tem preparado para todos nós. Veja o que diz a Bíblia aqui em Tiago, no capítulo 3, e versos 17, está escrito o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Nós precisamos da sabedoria que vem lá do alto, uma sabedoria que vai sempre nos levar à vitória. Muitas vezes nós podemos passar por situações difíceis, mas com toda certeza, no final vai dar tudo certo. No final seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é isso que o Senhor tem preparado para todos nós. E para que nós venhamos a conseguir viver em comunhão, viver bem uns com os outros, nós vamos ter que levar desaforo para casa em algumas situações, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que reconhecer, nós vamos ter que nos arrepender, nós vamos ter que liberar perdão, pedir perdão, porque se não fizermos dessa forma, se não tomarmos essas atitudes, com toda certeza, em todo o tempo, nós vamos estar vivendo uma vida de conflito, uma vida de desavença uns com os outros. E onde tem isso, vai sempre faltar o amor. E quando nós cometemos essas coisas, a presença gloriosa do Espírito Santo, ela se afasta de nós. Não se agrada dessas coisas, não se agrada do pecado. Então, que nós venhamos buscar a cada dia na palavra a sabedoria, essa sabedoria de Deus, sabedoria lá de cima, sabedoria do alto, para que em tudo que nós venhamos a fazer, nas nossas vidas, nas nossas casas, tudo aquilo que estiver no coração seja bom e agradável ao Senhor. Nós precisamos, todos nós precisamos de estar enquadrado entre essas pessoas
que recebe sabedoria do alto, porque é dessa forma que chegaremos à nossa vitória, é dessa forma que manteremos a comunhão, é dessa forma que não vamos causar divisão, é dessa forma que não vamos formar contendas, é dessa forma que nós vamos ajudar uns aos outros quando assim os outros necessitarem e quando também nós necessitarmos. É isso que o Senhor quer de nós, é para isso que Ele tem nos capacitado, é para isso que Ele tem nos chamado. Então vamos ficar atentos ao que Deus tem nos ensinado. Não podemos viver divididos, porque senão seremos derrotados e ainda mais considerados pior do que Satanás, porque nem Satanás se divide. Se o homem se dividir, ele poderá ser considerado pior que Satanás. Então que venhamos a ter cuidado, né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas falam palavras que nos chateiam, que nos magoam, cometem atitudes que nos causam tristeza, dor, mas através da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos superar tudo isso, sem estar divididos uns com os outros. Mas para isso precisamos do Senhor nas nossas vidas. Então não deixe que se afaste, né, a presença do Senhor da sua vida, para que você possa se manter dessa forma, se manter em comunhão, se manter na presença de Deus, se manter em paz, manter o amor que Deus já colocou dentro do seu coração, né? Deixa o orgulho de lado, né? Que o coração simples e humilde, ajudador, compreensivo, amoroso, que Jesus já colocou dentro de você, que ele possa permanecer, que ele possa fluir a cada dia, porque é dessa forma que você terá vitória e vai causar vitória na vida dos outros também. Você não pode ser um causador de derrota na vida de ninguém, porque senão daqui a pouco você será um derrotado também. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa: você é uma bênção, vocês são bênção. Vivam bem, vivam em paz, vivam em harmonia, porque eu tenho certeza que a glória de Deus vai te alcançar e que a misericórdia do Senhor será derramada sobre a tua vida a cada dia. Esta é a palavra que a gente tem para os irmãos nessa noite, e que esta palavra possa ficar guardada no seu coração, no nome santo de Jesus.